Hoje vamos ver mais um pouquinho do estudo do livro de Jó. O tema é O Lamento de Jó. Textual. Porque antes do meu pão vem o meu suspiro e os meus gemidos se derramam como água. Jó 3:24. E a nossa verdade prática, o sofrimento pode nos levar à situação de extrema angústia, mas não devemos perder a esperança de Deus, em agir de Deus. Com certeza. Tem momentos que a gente até se lamenta e tudo, mas a gente precisa confiar no agir de Deus. Amém. Precisamos confiar que Deus vai agir e que Ele está tomando conta de nós. A nossa leitura bíblica está lá no livro de Jó, no capítulo 3, do verso 1 ao 26. Os irmãos podem ler, os amigos que estão assistindo podem ler depois, né? A nossa introdução. Vamos continuar o estudo do livro de Jó. No último estudo, vimos que sobre Jó se abateu uma tremenda catástrofe. Do seu estado de homem rico e próspero, ele passou a viver uma adversidade muito grande. Ficou sem rendimento, sem dinheiro e doente. Os amigos de Jó foram até a casa dele para o consolar da sua situação, porém não tinham o que falar. Tem horas que a gente fica sem palavras, não sabe nem o que dizer. Queremos consolar alguém, mas não conseguimos. Por isso, ficaram em silêncio. Não havia palavras para consolar Jó. Às vezes, nós somos requisitados para fazer uma cerimônia de fúnebre. Então, ficamos sem palavras. Porque é um momento muito delicado. Eu já fui fazer uma cerimônia e eu chorei junto com a família porque aquilo mexeu comigo. Os amigos de Jó se sentiram assim desta forma. Não sabiam o que dizer. O que eu vou dizer para esse homem? Eles foram visitar Jó e ficaram em silêncio, porque não sabiam o que falar. E ficaram 7 dias em silêncio. E aí Jó começou a falar. Jó decidiu romper o silêncio. Jó fala um lamento que vem do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. E nesse lamento, Jó vai falar do dia do seu nascimento. Jó desabafa a sua situação. Então Jó faz 3 perguntas. Por que nasci? Por que não nasci morto? Por que ainda estou vivendo? Às vezes nós perguntamos, por que, Pai? Esse sofrimento tão grande o Senhor não alivia, levando a pessoa. É difícil, né? Nessa lição, vamos ver a reação humana diante do sofrimento. Uma situação não quer dizer que o inimigo conseguiu o que queria, porque Jó, ele não blasfema contra Deus. Ele fala dele. Mas não blasfema contra Deus. E não nega a existência de Deus. E Jó também não está pensando em suicídio. Ele tem consciência que a vida foi dada por Deus. E só Deus a pode tirar. É Deus quem dá a vida, é Ele Deus quem tira. Porque a vida pertence a Ele. Se alguém de você já pensou em suicidar, não faça isso, porque é Deus que deu a vida e só Ele pode tirar. E só Ele pode aliviar o sofrimento. Amém. Nosso primeiro tópico, Jó, primeiro lamento de Jó, por que nasci? Jó 3:1. Depois disso, abriu Jó a boca e amaldiçoou o seu dia. Dia que nasceu, né? No primeiro item, vamos trabalhar sobre essa questão, por que nasci? A dor de Jó era muito grande. O autor de Jó vai escrever esse trecho em forma de poesia. Foi a forma que ele achou de falar sobre esse assunto. Os primeiros 10 versículos do capítulo 3 nos falam sobre esta pergunta. É o primeiro questionamento de Jó. Por que nasci? Esse questionamento sai do íntimo de Jó, assim como fez o profeta Jeremias. É um lamento que vem de dentro da nossa alma, do nosso coração. Jeremias 20:14-15. Maldito o dia em que nasci, não seja bendito o dia em que minha mãe me deu a luz. Maldito o homem que deu as novas a meu pai, dizendo: nasceu-te um filho, alegrando-o com isso grandemente. Podemos ver que Jó não está sozinho em se lamentar o dia do seu nascimento. Podemos ver Jeremias, acabamos de ver Jeremias, mas também Elias, que ficou embaixo do zimbro. Porque os profetas queriam matá-lo, né? Exato, é porque a Jezabel queria matá-lo. Profetiza, mandar as pessoas. Moisés também teve o mesmo problema, Jonas também, e muitos outros.
Todos eram humanos como nós. Se você passou por uma situação muito difícil e desejou não ter nascido, saiba que você não está sozinho. E você entende do que nós estamos falando. Né? Quem passou por isso entende. Sabe o que nós estamos falando. Exatamente. No item 2, que em lugar da memória viesse o esquecimento. Ele queria apagar da mente dele tudo aquilo, todo aquele sofrimento. Jó estava numa situação de muita tensão, deveria estar tremendamente deprimido. Como muitos que estão hoje com essa pandemia até. Exatamente, Miralva. Porque o sofrimento é muito grande quando essa doença se abate sobre uma família. Né? E tem famílias que perderam 2, 3 membros da família. Pois né? é. Mesmo nessa situação, Jó não amaldiçoou a Deus. Isso era o que o inimigo queria que ele fizesse. Jó vai amaldiçoar o dia do seu nascimento. Vai amaldiçoar por causa do intenso sofrimento que está sentindo. Jó queria que o dia do seu aniversário fosse esquecido. Jó queria que esse dia fosse apagado da memória de todos. Muitas vezes, meus irmãos, a gente se sente assim. Com certeza. Na hora do sofrimento, né, a gente fala, meu Deus, por que eu nasci? Exatamente. Por que estou passando por isso? São tantas perguntas, né? Exatamente. Quando os problemas ficam muito difíceis, então temos o desejo de esquecer este dia. Pois é. Jó 3, 3 e 4. Pereça o dia em que nasci e a noite em que se disse, foi concebido um homem. Converta-se aquele dia em trevas e Deus lá de cima não tenha cuidado dele, nem resplandeça sobre ele a luz. Estava bem angustiado. Bem angustiado. No item 3, que em vez de ordem viesse o caos. Jó pede que o dia do seu nascimento seja apagado do calendário. Pede que além desse dia, a noite também não tivesse existido. Imagina a situação dele para pedir uma coisa dessa, né? Jó pede que a luz que raiou quando o seu nascimento se transformasse em trevas. Jó 3, 5 a 7. Contaminem-no as trevas e a sombra da morte, habitem sobre ele nuvens. A escuridão do dia o espante, quando aquela noite dele se apodere a escuridão, e não se regozije ela entre os dias do ano, e não entre no número dos meses. Ah, que solitária seja aquela noite, e nela não entre voz de júbilo. Ele queria que se apagasse o júbilo que houve pelo seu nascimento. Por que Jó está pedindo isso a respeito do dia e da noite em que nasceu? Porque em vez de paz, veio a dor. Sobre a vida dele. Né? Sobre a vida Muito dele. sofrimento. Em vez de ordem que ele tinha, veio o caos. As suas finanças se acabaram, a sua vida se arrasou. Porque não foi só a saúde de Jó, foi tudo. Foi tudo, exatamente. Né? Os filhos, com certeza netos, porque não estavam ali sozinhos. Exatamente. Estavam as famílias reunidas, né? Então, as famílias dos filhos de Jó, né? Isso. Jó está tentando ilustrar um momento que está vivendo, um momento de dor e de trevas. O que Jó quer nos dizer é que se Deus tirasse aquele dia da existência, Jó não teria nascido. Assim, ele não passaria por essa situação. Podemos ver no Novo Testamento que o melhor lugar para se buscar conforto é aos pés de Cristo Jesus. É isso que nós oramos pelas pessoas. Coloca isso aos pés da cruz de Cristo. Coloque o seu problema aos pés de Cristo e Ele vai resolver. É o melhor lugar para colocar nossas dúvidas, nossos sofrimentos, para derramar a nossa alma. Nossa alma, nosso lamento. Nosso né? lamento. João 11, 32 a 33. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo, lançou-se aos seus pés, dizendo, Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando o viu chorar, e também chorando os seus judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se. Isso quer dizer que o Lázaro havia morrido e Jesus não chegou a tempo de salvar a vida dele, mas ele veio para ressuscitar Lázaro. E Maria se joga aos pés de Jesus, como quem diz, puxa, Pai, só o Senhor pode resolver. Senhor, só o Senhor pode resolver isso. No tópico 2, segundo o lamento de Jó, por que não nasci morto? Olha que coisa, né? Desespero. Desespero. Descansando em paz. Primeiro item.
Podemos ver que Jó muda a forma de falar a partir do versículo 11. Ele deixa de amaldiçoar e passa a reclamar. Já está se conformando já, né? A partir do verso 12, do capítulo 3 de Jó, Jó passa a reclamar de não ter nascido morto. Teria sido melhor se tivesse sido um aborto, né? Do que ter a vida nessas condições. Jó 3, do 11 ao 13. Por que não morri eu desde a madre? E em saindo do ventre não expirei? Por que me receberam os joelhos? E por que os peitos para que mamasse? Porque já agora jazeria e repousaria, dormiria, e então haveria repouso para mim. Ele está bem revoltado. Ele está muito revoltado, muito triste. Jó estava reclamando um pouco de descanso do seu sofrimento. Nascer morto era a melhor maneira de não ter passado por essa situação. O que Jó estava pedindo não era algo incomum, porque os abortos acontecem, alguns fetos não vingam. Eu tive 2 irmãos que não vingaram, nasceram mortos. Mas é Deus quem decide. Jó 3,16. Ou como aborto oculto não existiria, como as crianças que não viram a luz. Podemos ver que um homem desesperado e pedindo o que não sabe. É uma situação destas que nós precisamos de Deus. É na situação de desespero que você precisa buscar a Deus. Precisamos ter paciência. Jó só queria descansar um pouco. No item 2, livre de tribulação. Jó estava sofrendo muito com a sua enfermidade, além de perder tudo e também seus filhos. Jó queria não ter existido, não ter nascido, assim ele não existiria e não sofreria. Jó 3, 17 e 18. Ali os maus cessaram de perturbar, e ali repousam os cansados. Ali os presos juntamente repousam, e não ouvem a voz do exator. Ele está dizendo é que quando você morre, ali acaba todo o teu sofrimento, você acabou. Não vai mais se lamentar, porque Exatamente. já chegou ao fim do sofrimento. Exatamente. Jó não estava defendendo o aborto. Alguém pode achar, ele está defendendo o aborto? Não, ele não está defendendo o aborto. Jó está apenas falando do seu sofrimento. No original, a palavra é nephe, que quer dizer aborto espontâneo. Ele não está pregando o aborto, né? Essa é a palavra utilizada no Salmo 58:8 e também em Eclesiastes 6:3. Eclesiastes 6:3. Se o homem gerar 100 filhos e viver muitos anos, e os dias dos seus anos forem muitos, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é melhor do que ele. Se o homem viveu tantos dias e não teve bem, e além disso não tendo ser sepultado, melhor que não tivesse nascido, né? O que Jó está nos dizendo é que para os mortos não há mais tribulações aqui na terra. Tudo termina quando você morre, mas aí começa a outra vida. E nós temos que cuidar, porque a outra vida vai ser lá com o Senhor. A vida espiritual. A vida espiritual. Uma realidade para o cristão é o item 3. O Novo Testamento nos ensina que aqui neste mundo nós teremos dores, tribulações, luto e teremos sofrimento. É isso que fala o Novo Testamento. João 16:33. Tenho-vos dito isto, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo. Isso é Cristo falando. Ele falando para nós, tenham bom ânimo. Eu não digo que vocês não vão sofrer nesse mundo. Não. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque ele venceu o mundo. Ele venceu o mundo. E se nós estivermos em Cristo, ele vai nos dar força para a gente vencer também os momentos difíceis dessa vida. Amém. Também sabemos que temos uma promessa de vida eterna na presença do Senhor lá no céu. Não serão 2 dias, ou 1 ano, ou 2 anos, será um dia só, eterno. Não vai ter começo nem fim. Temos a promessa de que Deus estará conosco mesmo aqui na terra. Paulo nos afirma que nós podemos confiar. Filipenses 4:13. Posso todas as coisas em Cristo que me fortalece.
Esse versículo é muito interessante. Com Cristo nós podemos tudo, até mesmo passar um sofrimento muito grande, Exatamente. né? E Ele E Ele vai nós. cuidar de nós, Amém. como Ele sempre fez. Você já usou esse versículo com uma pessoa? Já usei. No tópico 3, terceiro lamento de Jó. Por que continuo vivo? No primeiro item, vale a pena viver? Jó faz uma pergunta no capítulo 3. Qual a pergunta? Vale a pena viver? É isso aí. Jó 3:20. Por que se dar a luz ao miserável e a vida aos amargurados de ânimo? Está perguntando, por que vale a pena viver? Neste versículo, a palavra amei é traduzida como miserável. O sentido é uma pessoa que tem a vida atribulada. Por estar na miséria, fica incapaz de exercer suas funções. Para Jó, a vida tinha se tornado insuportável. Eu imagino a situação. No item 2, sem o favor de Deus, Jó volta a questionar a sua situação. Jó 3:23. Por que se dar a luz a um homem cujo caminho é oculto e a quem Deus o encobriu? Ou seja, ele não via Deus, o agir de Deus na vida dele. Não via. Né? Ele estava sofrendo. Não via, porque ele estava sofrendo muito. Exatamente. Mas ele não amaldiçoou Deus, nem falou que Deus não existe. Eu já falei isso uma vez, fiquei muito, muito triste. Jó está buscando um significado para o que está ocorrendo com ele. Por que está passando por essa situação? Pai, o que foi que eu fiz? Hã? Jó está tentando entender por que Deus permitiu esse sofrimento. Ele só vai entender lá nos últimos capítulos. Nós vamos chegar lá. No original, a palavra caminho é derek, quer dizer, significa caminho de sabedoria de Deus. Jó não entendia porque Deus havia escolhido esse caminho para ele, um caminho de sofrimento. Nós sabemos por quê. Ele estava passando por uma prova, mas ele não sabia. Naquele momento ele não sabia. Não sabia, mas vai saber no Mais final. para frente ele vai. Nós vamos saber também. No item 3, um caminho de sabedoria e maturidade. Quando passamos por problemas muito graves, nós normalmente também questionamos a Deus. Com toda certeza. Por que eu estou passando por esse problema? Por que logo eu, Pai? Se a gente não usar palavras, a gente vai pensar. Vai pensar, exatamente. Pode não externar o pensamento. Isso. Né? Pode ser uma doença ou uma perda, pode ser um sofrimento muito grande para nós. Nesta hora, não compreendemos por que Deus está agindo assim. Só podemos perguntar a Deus, por que, Senhor? Isso você pode fazer, perguntar a Deus, Pai, por que eu estou passando por isso? Nestas horas, precisamos olhar para Jesus. Olha para Jesus, era isso que a irmã Nena falava. Precisamos buscar as coisas de cima, as coisas de Deus. Colossenses 3, de 1 a 3. Portanto, se já ressuscitastes com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima, e não nas que são da terra, porque já estáis mortos, e a vossa vida está escondida com Cristo em Deus. Amém. Só em Cristo podemos manter o equilíbrio. Só em Cristo podemos manter a confiança. Mesmo durante a luta que estivermos passando, pode ser que Deus está nos provando. Às vezes, é uma provação de Deus. Vou ver se o meu servo é fiel. Vou mandar ele sacrificar. Olha para Abraão e Isaac, né? Só assim podemos andar num caminho de sabedoria, num caminho de maturidade, mesmo durante o sofrimento. E também, às vezes, a gente passa pelo sofrimento e não questiona Deus, né? E depois a gente descobre, olha, agora eu entendo porque eu passei por aquele sofrimento. Era para eu aprender uma lição. Era para eu aprender algo. Sempre aprendemos algo com algum sofrimento, porque a própria palavra de Deus diz assim, depois do sofrimento, depois da luta vem a vitória, né? Conclusão. Podemos ver nessa lição o dilema de Jó. Jó desconhecia a razão das suas adversidades, porque estava passando por aquilo. Mesmo assim, Jó não negou a Deus. Jó não amaldiçoou a Deus. Jó expôs a sua humanidade. Nós somos humanos, sofremos, tem o direito a reclamar. Toda a sua indefesa ante essa situação.
ele mostrou a Deus como ele estava indefeso nessa situação. Quem está lendo a história de Jó sem participar do drama todo, pode não entender esse lamento, principalmente quando se dirige a Deus. Se você está lendo o livro de Jó, entenda esse sofrimento que ele está passando. É o lamento de um corpo ferido, de uma alma ferida, um espírito ferido. De muito sofrimento. Um lamento de uma alma, de um espírito angustiado. Uma alma que, mesmo amando a Deus, se derrama angustiada. Amém. Eu vou orar. Pai, eu te agradeço por mais esta palestra que nós podemos gravar, esse estudo, Pai. Pai, eu peço que se algum de nós, ou de nossos irmãos, ou de nossos ouvintes está passando por uma luta, Senhor, que o Senhor possa levar a eles consolação, Pai. Que possa mostrar a eles o porquê isso está acontecendo, Pai. Pai, vai lá com o teu bálsamo e ajuda, Senhor. No nome de Jesus Cristo. Muito obrigada, Senhor, por essa rica oportunidade de falar da tua palavra. Amém. Amém. Em nome de Jesus Cristo. Amém.